Lição 04. A fidelidade do cristão ao Senhor. Betel, Jovem e Adultos 1 Graus Trimestre de 2021. Escola Bíblica Dominical. Texto áureo. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ester 3.1 Verdade aplicada. O Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Objetivos da lição: ensinar que a nossa fé é testada a todo momento. Mostrar que há esperança em meio à adversidade. Alertar sobre a luta diária do cristão. Textos de referência: Ester 3:2 E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. 3 Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? 4 Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando-lhe ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. 5 Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Leituras complementares. Segunda, Êxodo 23.22, a importância de obedecer ao Senhor. Terça, Maqueias 7.8, o Senhor é a minha luz. Quarta, Mateus 5.43 a 44, a importância de amar os nossos inimigos. Quinta, 1 Coríntios 15.26, o último inimigo é a morte. Sexta, Efésios 6.11 a 12, a importância de vestir a armadura de Deus. Sábado, 1 Pedro 5.8 a 9, a importância de vigiar e resistir firme na fé. E nos sugeridos, 370, 459, 535 motivos de oração. Ore para que Deus encoraje os cristãos a não retrocederem. Esboço da lição: Introdução. 1. Prova de fé. 2. Uma luz no fim do túnel. 3. A luta diária contra nossos inimigos. Conclusão. Introdução. Veremos nesta lição que nossa confiança deve estar pautada em Deus acima de tudo. Iremos aprender que o Senhor transforma as perseguições em bênçãos para nossa vida, pois em tudo Ele tem propósito. Ponto de partida: devemos ser fiéis a Deus em todo o tempo. E, prova de fé: sempre que nos vem à memória a história de alguém que não se curvou perante alguém que não seja o Deus de Israel, nossos olhares incidem sobre a figura dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram perante a estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Daniel 3.12. E nos esquecemos da prova de fé e de coragem do judeu Mardoqueu. A Bíblia expõe que o perverso Amã foi nomeado pelo rei acima de todos os príncipes, e deu uma ordem a todos os servos, que deveriam se curvar diante dele. Ester 3.2. Todavia Mardoqueu não se curvou diante de Amã e de suas ordens. O Senhor conta com homens e mulheres nesta geração que não se curvem diante do pecado. Apocalipse 2.10. 1.1. Grande é o Senhor. O salmista escreveu que o Senhor é grande e tal grandeza não é possível conhecê-la plenamente. SL 145.3. Bem-aventurados são os que buscam se relacionar com Deus, grande e criador de todas as coisas. Apesar de tal grandeza, Ele está interessado em relacionamento com o ser humano e age para tal. Isaías 57.15. Contudo, para que tal relacionamento ocorra, é preciso que o ser humano responda positivamente à manifestação da graça de Deus e seu convite. Mateus 23.37. O registro no Evangelho de Mateus revela que o Senhor disse que queria, mas o povo não quis. Nada e ninguém pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na vida dos que são discípulos de Cristo, ovelhas do seu rebanho. Subsídio do professor. O profeta Isaías nos dá a entender a dimensão de Deus. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Isaías 40.22. Mardoqueu tinha convicção de que há somente um Deus, que é grandioso e verdadeiro, e que os chamados de deuses por outros povos são divindades improfícuas, criadas pela imaginação humana ou forjadas pelo engano do diabo. O apóstolo Paulo escreveu: ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1.17. 1.2. A vitória é do povo de Deus.
Amã fazia parte de um povo que foi o primeiro a atacar os israelitas, quando eles estavam saindo da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Foi uma ofensiva covarde sobre uma nação que acabara de recuperar sua liberdade, após séculos de cativeiro e de sofrimento. Este embate se deu em Refidim, perto do Monte Sinai. Como consequência, o Senhor estabeleceu que os amalequitas, por fim, seriam extintos. Êxodo 17.14, 16, Números 24.20, Deuteronômios 25.17, 19. Entendemos então que Amã manifestava as características dos amalequitas em querer destruir o povo de Deus. Entretanto, a justiça divina sempre proverá salvação, Salmos 71.2, e abrirá porta de escape, para que possamos suportar. 1 Coríntios 10.13. Subsídio do professor. O Senhor dera uma ordem a Saul: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 1 Samuel 15.3. Deus tinha conhecimento de que a destruição deste povoado se fazia necessária pela gravidade de seus pecados. Caso contrário, algum remanescente de coração endurecido poderia surgir, e retomar a sua odiosa disposição contra o escolhido povo de Deus, como foi o caso de Amã. A decisão de Saul nos fez lembrar que a repercussão de nossas escolhas, obedecer ou desobedecer, pode ir muito além do momento no qual vivemos. Diferentemente de Saul, carecemos de ser a geração que escuta e obedece à voz de Deus. Apenas uma geração que escuta e obedece a Deus terá a capacidade e autoridade para confrontar as investidas de Satanás. 1.3. Deus tinha um plano com Mardoqueu. Ai de quem tocar em um servo do Senhor, mesmo que, aos olhos do homem, aquela pessoa seja tida como insignificante. Amã olhava para o exterior de Mardoqueu, contudo o Senhor sondava o seu interior. 1 Samuel 16.7-8. O rei Davi nos dá um grande exemplo de que não devemos afrontar um ungido do Senhor. 1 Samuel 24.6. A expressão "não toqueis nos meus ungidos" em 1 Crônicas 16.22 e em Salmos 105.15 aponta para a ação e o cuidado de Deus, protegendo o seu povo e preparando tudo para o cumprimento da sua promessa, como comentado por Leslie C. Allen. Subsídio do professor. O texto de 1 Samuel 24.6 transmite uma reflexão relevante para nossos dias, como a registrada no comentário bíblico Brodmann. Davi, contudo, não estava ambicioso por tomar controle pessoal de questões sob jurisdição divina. Diferentemente de Saul, ele estava disposto a aguardar o tempo divinamente apontado. Confira. 13.1-15, para levar a efeito a ordem do Senhor. Confira. 15.1-23. Davi, portanto, controlou seus homens, que recomendavam a pronta execução de Saul, e, em vez disso, apenas cortou a barra do seu manto. Se Saul devia ser deposto como rei de Israel, Deus teria de prover seus próprios meios para depô-lo. Davi não ergueria a mão contra o ungido do Senhor. Eu ensinei que o Senhor conta com homens e mulheres nesta geração que não se curvem diante do pecado. 2. Uma luz no fim do túnel. As pessoas que são resilientes como Mardoqueu adquirem o domínio de sua vida. Quando uma tragédia advém, elas são capazes de manter o equilíbrio e de trabalhar seu caminho através dos contratempos. Suas atitudes podem ajudar a protegê-las da desesperança e de outros problemas. Mardoqueu se encontrava num momento em que parecia que tudo estava perdido diante de Amã. Não havia luz no fim do túnel. Entretanto, ele demonstrou ser resiliente diante desta situação. Mardoqueu viu no clamor a oportunidade da resposta de Deus. Salmo 91.15. 2.1. O cristão é afrontado todos os dias. Mardoqueu era um homem que não fazia mal a ninguém. Ainda assim despertou o ódio e a atenção negativa de Amã. Jesus disse: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Mateus 10.22. Enfurecido pela recusa de Mardoqueu em se curvar diante dele, Amã forjou o extermínio não só de Mardoqueu como também de todos os judeus no Império Persa. Ainda hoje cristãos são atacados e sofrem por causa de sua fé, passando por todo tipo de preconceitos, abusos, e até martírio. Subsídio do professor. Para garantirmos o triunfo contra as afrontas do diabo, temos que conhecer as estratégias e as armas que Satanás usa contra nós. Jesus disse:
Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5:10-12. 2.2. Momento de perseguição. A perseguição é uma das tribulações que pode sobrevir durante nossa caminhada cristã. Era assim que Mardoqueu e os judeus da Pérsia estavam vivendo. Esta perseguição se deu em virtude de Mardoqueu ter a sua fé estabelecida em Deus. O cristão se alegra na perseguição, porque sabe que isso é uma bem-aventurança na vida dele. Ele confia nas palavras de Cristo: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Subsídio do professor. Em nossa vida atravessamos por várias perseguições que geram muita angústia e inquietação. Mardoqueu teve sua fé desafiada por Amã, trazendo-lhe ansiedade e até tristeza. Às vezes, Deus permite que venham aflições, perseguições, sofrimentos sobre os que são seus. É evidente que não conhecemos todos os caminhos do Senhor, porém sabemos, por sua palavra que chegou até nós, que o Senhor trata com o seu povo visando crescimento, aperfeiçoamento, preparação, fortalecimento, manter-nos dependentes dele, despertar-nos, entre outros objetivos. Deuteronômios 8.2-3, 2 Coríntios 12.7-10, 1 Pedro 5.9-11. É importante que cada discípulo de Cristo esteja firmado na certeza que o Deus que nos chamou é poderoso para agir em todas as circunstâncias visando o nosso bem. Romanos 8.28-29. 2.3. Uma atitude em meio à aflição. Seguramente você já ouviu alguém interrogando ao Senhor pelos motivos de haver tanta amargura e aflição no mundo ou em sua vida em particular. Mardoqueu passou por um momento assim. A Bíblia relata: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos, e vestiu-se de um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Éter 4.1. A atitude de Mardoqueu foi clamar, pois cria que o Senhor Deus socorre o seu povo, mesmo em terra estranha. Nossas lágrimas são ouvidas pelo Senhor, Ele as sabe interpretar. Por isso, o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. SL 30.5. Subsídio do professor. O cristão tem sofrido perseguição em todas as áreas da vida cristã. O apóstolo Paulo deixou registrada a graça que é sofrer por Cristo, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipe 1.29. Jesus ensinou que o reino dos céus pertence aos perseguidos e que a recompensada está na vida futura. Em Romanos 8.17, a palavra que nos encoraja é esta: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu ensinei que a atitude de Mardoqueu foi clamar, pois cria que o Senhor Deus socorre o seu povo, mesmo em terra estranha. 3. A luta diária contra os nossos inimigos. Assim como nos dias de Mardoqueu, inimigos surgem de todos os lados para tentar destruir o povo de Deus. Satanás não é um inimigo imaginário, é real, e suas artimanhas também. Ao estudarmos as Escrituras, entendemos com nitidez o quanto Deus espera que seus filhos tenham consciência de que existe uma guerra sendo travada pelo reino das trevas contra os santos. Entretanto, Ele promete guerrear juntamente conosco. 2 Crônicas 20.15. 3.1. Uma missão e uma exposição. Milhares de vidas todos os dias estão sendo ceifadas por Satanás. Deus nos convoca para uma missão especial, como discípulos de Cristo: pregar o Evangelho, para que estas pessoas conheçam o caminho para Deus. Bem como, precisamos estar preparados e convictos para apresentar as razões da nossa fé, com mansidão e temor. 1 Pedro 3.15, além de permanecermos na exposição do Evangelho genuíno. 2 Timóteo 4.1-5. Subsídio do professor. Nossa missão como defensores do Evangelho deve ser cumprida de modo consistente, não duvidando. Se a Igreja de Cristo não denunciar o pecado ao mundo, ela estará traindo o seu Senhor. Isto incide em doutrinar e amparar a verdade eterna da maneira que o Pai Celestial nos entregou. O profeta Ezequiel enfatiza isso, quando disser ao ímpio: certamente morrerás, não o avisando tu,
não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 3:18 a 19. 3.2. A igreja deve se manter fiel a Cristo. Uma coisa que devemos saber é que a fidelidade caminha junto com a dependência. Muito se tem ouvido falar sobre fidelidade, sobre ser fiel, porém poucos querem de fato ser submissos. Não existe fidelidade sem submissão. Mardoqueu era um homem comum, como eu e você. Ele passou por múltiplos problemas e amarguras, contudo foi submisso e fiel diante de Deus. O fato de Mardoqueu crer somente em Deus foi a chave da sua vitória. Tenhamos certeza de que as dificuldades vão tentar nos induzir a nos ajoelharmos diante delas, porém, como Mardoqueu, precisamos saber a quem nós servimos. Subsídio do professor, por sua fidelidade. Mais tarde Mardoqueu foi exaltado pelo rei pelas mãos do próprio Amã. Ester 6.10. Este é o resultado daqueles que são fiéis e submissos ao Senhor. Não desista daquilo que Deus tem para você, seja fiel a Ele, e a recompensa é ao Senhor quem vai te dar. Mateus 25.21. 3.3. Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo deve ser, em primeiro lugar, procurar nos achegar mais a Deus, tornando-nos imitadores de Cristo através de uma vida de santidade. Em nossa caminhada cristã, devemos anunciar a Cristo e tudo o que Ele representa em nossa vida. Não podemos admitir que as vozes daqueles que estão nas trevas nos façam desviar da nossa principal missão, que é levar a palavra de Deus aos corações perdidos. Não devemos nos acovardar. Subsídio do professor. Se formos cristãos de verdade, não é admissível errarmos o alvo. Verdadeiros adoradores necessitam ter mais coragem nesta vida do que qualquer outra pessoa, porque reconhecemos que o Filho de Deus está acima de todo domínio e poder. Deus não quer seus servos camuflados, mas prontos para lutar. Quantas vezes em nossa vida, na hora das dificuldades, em vez de avançarmos, retrocedemos e nos ocultamos? Esse não é o papel de um servo de Deus. O apóstolo Paulo deixou registrado, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1.7. Eu ensinei que Deus espera que seus filhos tenham consciência de que existe uma guerra sendo travada pelo reino das trevas contra os santos. Entretanto, Ele promete guerrear juntamente conosco. Conclusão: nesta lição, fomos ensinados a convidar ao Senhor para fazer parte de nossa vida e de nossa família. Aprendemos que as dores permitem uma busca apurada por sua presença. E que devemos lutar, para que os princípios éticos fundamentais da família sejam preservados dos ataques de Satanás.